Aqui, Tamires, me fala uma coisa. Existe traição ao ativismo, como estão pregando aí, que foi o que a Thaís Carla fez? Ai, povo chato. Quando alguém muda de ideia ou de postura. A galera tá acusando de traição do movimento. Existe isso, gente? Ai, olha, eu acho que é importante a gente contextualizar as coisas, né? A militância, o discurso, ele é um discurso político. Então, ele tem um lugar, né, em que a gente vai olhar para várias pessoas. Mas a gente não pode desconsiderar que existe uma individualidade acontecendo. Então, a gente precisa contextualizar que ela, dentro da história dela, por mais que ela seja uma pessoa pública, a vida dela é individual. Então, só ela sabe o peso, a dificuldade que é não conseguir brincar com as filhas, não conseguir correr, abaixar, não conseguir dormir bem. Só ela sabe a dificuldade que é não ter uma cadeira no avião que te sustente, né? Que te, sabe, você tem que ficar brigando sempre. Caiba, né? O negócio do avião é bizarro, né? Porque o corredor é desse tamanho. Exato. Aí põe a cadeira para o bebê, mas o cara não passa no corredor. Tem que, sabe, o mundo não está preparado. A Thalita, que faz parte do programa, ela falou uma vez que o sonho dela era cruzar a perna. Exato. Isso aí é algo muito comum. Isso aconteceu comigo, aconteceu com as minhas pacientes, todas elas assim, nossa, depois que eu operei, o meu sucesso foi, às vezes, enrolar numa toalha, conseguir enrolar numa toalha, conseguir cruzar as pernas, conseguir aceitar o convite para ir a um bar ou restaurante sem ter que pesquisar qual tipo de cadeira tem no lugar antes. Gente, Que isso é muito bizarro. Olha Entende? isso. Então isso Você fica com medo de sentar. Lógico individuais que a gente não alcança. Nossa, mas pelo amor de Deus, entendeu? Né? Olha o tipo de preocupação que a pessoa tem que ter. É cruel isso. É cruel. Cruel. E aí vem gente que vai e julga ainda E acima disso, porque isso a Globo não mostra, né? E aí, além disso tudo que passa nos bastidores, a pessoa ainda tem que conviver com o julgamento, com os olhares das pessoas na rua. É um E aí, pra ela não sucumbir, ela começa a falar que eu me amo, eu me aceito. Tô bem. E ela vai, e eu tô bem, porque senão ela vai enlouquecer. Vai enlouquecer. Tem relação com a traição, isso? Não, o que eu ia dizer da traição é, ou você trai as pessoas que estão usando o seu discurso para permanecerem também no mesmo lugar, ou você trai a si mesmo e os valores que você quer atingir. Então, a escolha é de cada um, né? Então, assim... Mas eu acho engraçado. Não sei, assim, eu não vejo como uma traição, não. Não sei se eu também... É porque as pessoas criam uma identificação com ela. Então, quando ela fala, eu me amo do jeito que eu sou, eu amo ser quem eu sou, mas ela fala assim, então, galera, agora eu quero emagrecer porque eu quero cuidar da minha saúde. Mas você não falou que se amava? Não tava Gente, tudo mas bem? isso não significa... então, entendi. É isso que eu acho. Como eu vou me amar e continuar do mesmo jeito que eu estou, se você que era a minha inspiração... Nossa senhora, Ué, então não... complicado. Tô decidindo mudar. Porque assim, por que a gente pode mudar de cabelo, posso mudar de óculos, eu posso mudar de roupa, eu posso mudar de sapato, eu posso mudar o drink e eu não posso mudar meu corpo? Assim, me dá uma bugada na cabeça, assim, entendeu? Porque eu entrei nesse programa uma pessoa, eu vou sair outra. Sim. Entendeu? A gente não é a mesma pessoa no dia. Sim. Sabe? Então, qual que é o problema da pessoa querer mudar o corpo dela, ou que ela tá satisfeita com a vida dela e tudo. Mas eu quero mudar meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero engordar, eu quero fazer... Gente, assim... Né? Quero realizar coisas diferentes. E assim, eu não sei se isso tem a ver, porque eu fiquei pensando nessa história dessa militância, assim. Então, assim, uma pessoa branca não pode militar contra o racismo? Porque ela é branca? Questionamento. Cri. Lugar de fala, não sei. Não é lugar de fala. Coisa, Mas, né? Não é lugar agora, de fala. mudando completamente aqui, quando a gente fala sobre, por exemplo, a Thaís, no caso da Thaís Carla, que está sendo a pessoa que a gente está trazendo para essa mesa, e a gente fala que ela está traindo a militância, eu acho que tem uma linha muito tênue aí, que é a linha da saúde. Com certeza. Então, no caso dela, pelo que eu entendi, ela precisou fazer... porque ela precisava cuidar da saúde dela. Sim. Então, acho que eu, enquanto... se eu fosse uma seguidora dela, eu não acompanho a Thaís Carla, mas se eu fosse uma seguidora dela, eu olharia pra isso e falaria, beleza, a pessoa precisa cuidar dessa saúde. E outra coisa, que era mais uma coisa que a gente estava conversando também antes, Mariela, é que... a gente tende a olhar para uma... E isso aqui, gente, não tô falando que a saúde dela tava péssima. Não é sobre isso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô acima do peso. Meus exames estão
lindos, maravilhosos, que eu acabei de fazer. Só que aí você tem uma série de outros problemas. Então, os exames dela poderiam estar perfeitos, mas sei lá, é isso que você falou. Às vezes não consigo correr com as minhas filhas, às vezes tem um problema para poder abaixar, às vezes tem um problema no joelho. Então, a obesidade em si, essa doença, ela traz uma série de outras doenças. Sim, total. Então, assim, eu não vejo como trair a militância, porque eu acho que, com todo respeito às causas que a gente defende, eu, enquanto uma pessoa também que tenho as minhas causas pelas quais eu luto e pelas quais eu defendo, a gente ainda é uma pessoa individual. E a gente precisa pensar no nosso primeiro. Então, assim, nada no mundo faria eu colocar a minha saúde em risco por causa de nenhuma militância. E eu acho que no caso dela também, ela deve ter pesado isso. E eu acho que a gente, enquanto seguidor, não tem que ficar, traiu uma militância. Se coloca no lugar da pessoa. Se fosse você ia colocar a sua saúde em risco por causa de qualquer causa? Porque eu acho que não tem necessidade. A gente já está em 2025. Mas eu acho que isso tudo que você está falando corrobora com o que a Tamires falou, que é essa história de você não querer se mexer. Sabe? Você pega o exemplo daquela pessoa e fala, olha aí, ela é gorda, mas ela dança no Faustão, né? Ela tem uma vida, ela casou com um cara, ela tem uma filha, parará, nossa, eu também posso ter isso, né? E aí eu não preciso fazer nada, eu posso continuar comendo, continuar com todos os meus hábitos e continuar engordando. E na hora que ela pega e fala assim, nossa, mas ela parou de fazer isso e agora eu vou ter que fazer. Ou então eu posso fazer. Então, o que te incomoda é que você vai ter que se mexer. Ou não, mas aí você perde a referência que você tinha, né? Que era cômodo. Exatamente. Eu acho que esbarra no comodismo quando você começa a criticar uma pessoa que fez um movimento em prol dela mesmo. Entendeu? Mas será que você tem que ficar no comodismo? Não, será não que tem. Pois é isso. Eu acho não que é isso que a pessoa tem que se questionar ao invés de questionar ela. Exato. Será que você tem que ficar no comodismo? Mas é muito mais legal eu falar de você. Por que eu vou falar de mim? Por que eu vou pensar em mim? Volta naquilo de que cada um faz o que pode, né? Faz o que dá do jeito que pode, com o nível de consciência que tem. Pode, Então, tipo, ninguém muda. E aí, falando um pouco, né, da psicologia nesse sentido, comportamentos a gente não muda, porque não muda do nada. Não. Porque o comportamento, se a gente for parar para analisar, ele é uma busca que a gente faz de regular algo, seja do ambiente externo com o que eu estou vivendo, ou internamente. Então, o meu comportamento, ele existe para resolver uma questão minha, de alguma maneira. Então, se eu tô numa conversa e às vezes eu me sinto ameaçada, naturalmente eu vou gritar. Aquilo ali, pode ser que a pessoa nem me ameaçou. Pode ser que a pessoa só falou alguma coisa que eu não gostei. E eu não me senti à vontade, mas eu me senti ameaçada. Porque algo na minha história me leva a sentir daquela maneira. Então, o meu comportamento, ele vai vir para que eu regule algo. Tipo, se eu me sentir ameaçada, é óbvio que eu vou atacar, né? É óbvio que eu vou fazer algo para me defender. Então, às vezes, até o comportamento um estado de negação, ele entra também para regular isso, né? Essa situação. Gente, eu não sei como lidar com todos esses ataques, mas eu preciso, de alguma maneira, me sair bem com isso, né? Eu preciso me sair bem com isso. Se eu não consigo lidar com isso, qual que é a melhor forma? Então, a gente tem 3 formas básicas de lidar com as situações. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa, né? Então, isso biologicamente falando, assim, né? Então, o que ela conseguiu foi isso. Gente, olha, então, os meus exames estão ótimos, que ninguém pode dizer, mas, assim, a pensar no quadro de obesidade que ela estava, eu duvido um pouco, assim, né? Mas não cabe a mim também. Eu duvido pela minha história, pelo meu contexto, pelo meu recorte, né? Então, se a pessoa está dizendo, eu não tenho nada contra isso. É você quem escolhe sua vida, né? Tamires, agora eu fico pensando assim, a gente vive num mundo que está tão adoecido e a gente vive é quase uma luta, porque assim, o mundo quer que a gente seja magro, mas eu acho que o ambiente que a gente vive, ele é tóxico e faz a gente engordar, né? Assim, é o tipo de estresse, a comida ultraprocessada, a pressa, você tem que sempre estar produzindo, você come na frente da televisão, você não... Então, assim, é uma luta, você está lutando o tempo inteiro, né? A gente vive nos ambientes obesogênicos. Total! Uma sociedade obesogênica. Total!
Que legal isso! Ambientes obesogênicos. Eles te estimulam a ser gordo e depois te estimulam a emagrecer. E nisso, quer ver você cancelada, mas tô nem aí. E a indústria farmacêutica é que ganha. Os hospitais é que ganham, sabe? Isso gera capital, né? Total. Quando você cria um desejo, mas no oposto você também cria demanda, né? Então, tipo assim, eu tenho comidas industrializadas passando propagandas e em promoção e é o mais barato de ser acessível. Eu tenho jornadas de trabalho que não me permitem nem olhar pra mim. Nem fazer exercício. Você tá exausto, você não tem dinheiro pra pagar. Seu exercício é correr atrás do ônibus. Do ônibus, exato. É o único, é isso mesmo, o único exercício do dia. Eu tenho ambientes de trabalho que me pressionam a produtividade, então eu tenho que ser 100% mãe, 100% profissional, 100% dona de casa, 100% esposa, 100% e eu. Exatamente. Onde eu fico, né? Então, quando a gente se desconecta da gente, a gente perde também até aquela sensibilidade de entender o que eu realmente preciso nesse momento, né? A gente tá comendo com muita pressa, a gente tá... E comportamento nessa hora, como ele tenta regular, né? E o comportamento alimentar, ele é um dos mais acessíveis, porque se eu tô no trabalho e eu às vezes tenho uma questão com álcool, eu não vou beber enquanto eu tô no trabalho, mas comer eu posso. Então, eu tô ali comendo pra regular, às vezes, uma ansiedade que eu tô sentindo, ou um medo da reunião que eu vou entrar agora, sabe? Então, isso é desesperador e é muito incentivado.